Quando a gente fala de relacionamento, de pseudo-relação com narcisistas, a gente precisa falar do que essas pseudo-relações deixam de herança na vida da vítima. Além do sofrimento pelo qual ela passa durante, esse convívio com a criatura, é muito possível que após o término, sendo porque ela foi descartada, sendo porque ela não suportou mais, encontrou forças e saiu dessa pseudo-relação, sempre vai haver algum tipo de herança maligna, além das coisas boas que ficam. E sim, se você está surpreso com isso que eu estou dizendo, é porque você não me segue aqui há muito tempo, porque eu procuro trazer aqui uma visão diferenciada. Eu não acredito que a pessoa que passa pelo abuso narcisista, ela vai ser uma vítima ad eterno. Pelo contrário, ela foi uma vítima sim, talvez ela ainda seja uma vítima, mas esse não é o título que ela vai carregar para o resto da vida. Depois do abuso narcisista, quando ela trata, quando ela se descobre, quando ela assume a identidade dela, quando ela muda a perspectiva e transforma as coisas ruins que existiam dentro dela, que a conectaram com a pessoa, com as pessoas narcisistas, com certeza a vida dela se torna 10 vezes melhor do que era quando ela conheceu a pessoa, e esse é o objetivo. Mas hoje nós vamos falar de 7 doenças, vamos dizer assim, mentais, ou de 7 perturbações mentais que podem surgir na vida da pessoa que passa pelo abuso narcisista. E vamos lá. Primeiro delas, ou a primeira coisa que vai acontecer, é o estresse pós-traumático. E eu não vou me aprofundar, mas dentre as coisas que o estresse pós-traumático, como o nome já diz, pós-traumático, estar com a pessoa narcisista coloca o seu sistema emocional, psíquico e fisiológico, todo ele em estado de alerta. Todo o seu funcionamento psíquico e fisiológico é mudado em convívio com essa pessoa, porque é como se você estivesse num cativeiro emocional, onde o que você pensa é limitado, o que você faz é limitado, o que você pode fazer é limitado, você tem pouca perspectiva de futuro, você tem uma prisão ali, um cadeado, uma corrente no seu pé já no presente, e você vive ruminando as coisas passadas depois que o love bomb se termina. Então, você vai viver realmente no estado de cativeiro, de prisão emocional, onde o seu psíquico, onde o seu fisiológico estão comprometidos e sequestrados dentro daquela pseudo-relação. E aí, algumas pessoas que não entendem do transtorno dizem assim, mas por que não sai? Porque é abuso, e é psicológico, é invisível, são correntes invisíveis, são algemas invisíveis, são coisas mentais que são plantadas na cabeça da pessoa, que vão minando a vida dela, a força dela dia a dia. E é pós-traumático porque essa pseudo-relação constitui um trauma e depois que ela termina, ficam aí muitas marcas. São choro descontrolado ou choro do nada, a pessoa tá andando na rua e começa a chorar. O sono fica comprometido, ela pode ter inúmeros pesadelos. E aí você pode me contar aí se você se identifica com algum desses sintomas que eu vou citar aqui. Isso eu tô falando só do estresse pós-traumático, que eu não quero me alongar muito, que eu não quero um vídeo muito comprido. Estamos falando ainda do primeiro. A pessoa pode ter muitos gatilhos, é uma música que ela ouve, é uma rua por onde ela passa, é um modelo de carro, é um objeto, é uma bolsa, é um aroma, é uma comida, é um restaurante, é uma pessoa, é uma fala, é um filme, é um livro. Vários gatilhos ficam depois que a pseudo-relação se acaba. O que mais pode aparecer dentro do estresse pós-traumático? A pessoa pode ficar meio paranoica com certas coisas, com mania de perseguição, ainda dentro do estresse pós-traumático. Ela pode ter muita dificuldade para se relacionar, para confiar em outras pessoas, como eu disse, um choro que não tem explicação. Ela pode ficar uma pessoa um pouco mais arredia, ela pode ter uma certa fobia social, ela pode ter dificuldade de convívio. Isso é o estresse pós-traumático. A segunda coisa, a segunda perturbação mental que a pessoa que é vítima de narcisista pode ter é a síndrome do pânico. Então ela tá andando na rua do nada, ou ela tá dentro de casa, ou ela tá na academia, ela tá no local de trabalho, enfim,
e do nada ela vem com uma sensação que é física de morte, pensamentos que invadem a cabeça dela, e ela começa a ter ali sintomas físicos também, ela começa a suar, ela começa a ter taquicardia, ela começa a ter um desespero que é muito difícil até diferenciar a síndrome do pânico da ansiedade generalizada, que vai ser o próximo tópico, né, o número 3 que eu vou falar aqui agora. Então ela pode ter a síndrome do pânico, é uma sensação de morte, ela realmente acredita que ela vai morrer, o coração vem na boca e ela entra ali num estado de confusão e de desespero e de agonia, onde nada consegue acalmá-la e ela acha que vai ser o fim. O pensamento dela é que realmente ela vai morrer, e ela pode ter isso várias vezes no mês, na semana, no dia, que pode ser disparado por pensamentos, que pode ser disparado por alguns lugares, que pode ser disparado simplesmente do nada. Enfim, ela pode ser acometida pela síndrome do pânico. A terceira coisa, como eu acabei de dizer, é a ansiedade generalizada. Ela começa a ter sudorese nas mãos, nos pés, ela começa a ter tremedeira, ela tem taquicardia também. Isso impede que ela desenvolva o trabalho dela, isso pode fazer com que ela se sinta uma pessoa mais tímida ou envergonhada, pode ser que ela tenha dificuldade de conseguir trabalho, porque quando ela tem essas crises dentro do ambiente de trabalho, tem gente que fica muito constrangida. Tem colegas de trabalho que não entendem e dizem que a pessoa está se aproveitando, ou que ela está falseando a realidade para se aproveitar, para ir para casa. A verdade é que ninguém quer contratar alguém que esteja panicado, alguém que esteja com transtorno de ansiedade. Esse mundo capitalista, a realidade é essa. As pessoas não vão querer contratar alguém que esteja numa situação dessa. E ela também, ainda que ela não seja contratada de nenhum lugar, seja ela a própria chefe, o próprio patrão dela, mas isso prejudica o trabalho, porque se ela está numa reunião de negócios, ou se ela precisa fazer alguma coisa ali dentro do trabalho e ela tem uma crise de ansiedade, como é que ela vai performar no trabalho dela? Ela não consegue. Então, a vida profissional dela, a vida social dela é comprometida. A quarta coisa que pode aparecer, a depressão, a famigerada depressão. E essa depressão pode se dar pelo fim do relacionamento, que seria uma depressão exógena, que é um fator externo causador. Pode ser pelo abuso que a pessoa narcisista causou. Pode ser que ela nunca tenha tido depressão antes da criatura narcisista. Pode ser por várias coisas essa depressão. Pode ser pelo próprio abuso continuado ali, que vai minando a autoestima da pessoa e a autoconfiança, vai fazendo com que ela perca o gosto pela vida, o desejo pela existência, vai fazendo com que ela perca a esperança, com que ela se sinta inútil, incapaz, insuficiente, com que ela se sinta muito frustrada, decepcionada, que ela comece a ver o mundo dos relacionamentos e a humanidade em geral como algo irrecuperável, incorrigível. Então ela sinta que não existe mais o porquê de viver, nem porquê, nem para quê, nem para quem. E pode ser também uma depressão endógena, que seja algo interno da própria pessoa, que seja o organismo dela que não esteja fabricando ali os hormônios necessários e tal, ela já tivesse essa depressão antes de conhecer a criatura narcisista, e no convívio com a criatura narcisista isso só ficou pior. Enfim, mas a depressão sempre vai aparecer, muito por causa do abuso, 99% das vezes por causa do abuso, e com risco quase de 100%. É muito difícil você passar por uma pseudo-relação com o narcisista e a depressão não pegar você, e o desejo de não existir mais. Eu não diria nem o planejamento de morrer, que muitas pessoas não têm essa coragem de ir às vias de fato, mas aquele desejo de todos os dias quando acorda pensar: caramba, não podia ter sido a minha última madrugada, não podia ter sido o meu último dia, poxa, que pena que eu acordei. E aí às vezes essa pessoa tem filhos, às vezes essa pessoa tem pais, até tem pessoas que a amam e que gostam dela, e elas teriam em tese um motivo para continuar viva, mas como a criatura narcisista se tornou o centro do desejo dela, se tornou toda a força vital e centralizou tudo nela, se essa pessoa tá dando desprezo, se essa pessoa tá traindo, se essa pessoa não quer mais, se essa pessoa tá fria, ou se ela fez o descarte, então ela levou 100% da pessoa. Então a vítima fica assim: eu vou existir para quê? Por quê? Para quem? Então a depressão, ela é algo bem sério, que leva muitas pessoas até a morte mesmo. Algumas cometem suicídio dentro da pseudo-relação. Já atendi pessoas que disseram assim: olha, a ex da criatura atual que está comigo se suicidou. E aí eu pergunto para ela: por que será, né?
Será que ela não passava pelas coisas que você passa? Então, fica aí essa reflexão. A depressão sempre vai estar presente nesse tipo de pseudo-relação. Outra perturbação de natureza mental que pode acometer a vítima, transtornos alimentares. A mulher pode entrar numa bulimia, que ela come, depois ela coloca o alimento para fora. Ela pode entrar numa anorexia, ela rejeita se alimentar. E todos esses sintomas que eu estou citando aqui independem se o relacionamento era romântico, pseudo-amoroso, ou se era com chefia, se era com filho, se era com pai, se era com mãe, enfim, se era com colega narcisista. Independe da natureza dessa pseudo-relação. Desde que exista o fator em comum narcisista dentro desse contexto, essas coisas que eu estou dizendo aqui podem aparecer. Então, transtorno alimentar, ou a pessoa pode começar a comer compulsivamente, ela fica viciada em comida, porque é a fome dela de afeto, é a fome dela pelo desabafo, é a fome dela pelo carinho, é a fome dela pelo amparo. A comida não julga, a comida está à mão, a comida está à disposição. Talvez na comida ela tenha um mínimo de controle, porque ela vai lá e ela compra, ela come a hora que ela quer, a quantidade que ela quer, e a comida não vai julgar, a comida tá sempre ali para ela. E na anorexia, às vezes é porque a comida não desce porque o abuso não desce. A comida não desce porque o sofrimento não está descendo pela garganta da pessoa, os maus tratos não estão descendo pela garganta da pessoa, ou porque ela está engolindo tanto as emoções dela, ela está engolindo tanto o sofrimento, ela está engolindo tanto a voz dela, que não tem ação, que não tem poder, que não tem altura nenhuma para fazer nenhuma mudança, que ela trava a comida de descer, está tudo entalado ali. Enfim, então observe se você não está tendo esse tipo de coisa, e aí talvez esteja linkado com a pseudo-relação. Vamos lá. A sexta coisa, toque. A pessoa, ela começa a ficar com mania de limpeza, ela começa a criar manias, ela começa a tentar ter o mínimo de controle de coisas externas, porque já que ela não consegue controlar nada na pseudo-relação, ela não consegue controlar nada na criatura narcisista, ela não consegue controlar nada no rumo da vida dela, ela começa a tentar controlar as coisas dentro de casa. São métodos, ela fica metódica, ela começa a contar número X tem que parar no número tal, ela começa a olhar e pisar os quadradinhos do ladrilho do chão da casa dela, ela começa a criar pensamentos repetitivos, ela começa a perceber pensamentos repetitivos, e aí quando ela vai fazer determinada coisa, aquele pensamento se apresenta. São sinais do toque acometendo a vida dela, que é mais uma herança da pseudo-relação na vida da vítima. Vamos lá. E a última é paranoia. Ela começa a ter mania de perseguição, ela começa a ter medo de tudo, ela começa a ficar desconfiada das pessoas, ela começa a stalkear porque ela acha que está sendo traída, e talvez ela não ache, não, talvez seja verdade mesmo. Ela começa a ficar muito desconfiada, ela começa a ficar arisca, ela tem medo de conversar com as pessoas, ela tem medo de estarem ouvindo ela. Gente, é a coisa mais triste, Tudo que sobra dessa pseudo-relação, dadas as medidas aqui, as devidas proporções que eu já citei em outros vídeos, que a gente pode transformar a coisa ruim, né? Desculpa a palavra, a gente pode transformar toda a bosta em adubo, porque na lama também nasce flor. A gente pode fazer tudo isso, mas até chegar a esse caminho, sem conhecimento, sem um conteúdo de qualidade, sem psicoterapia, é quase impossível. Então, assim, se você está vivendo todas essas coisas, aqui no canal a gente fala muito sobre isso. Eu tento te oferecer uma comida um pouco mais nutritiva. Saia do fast food. Se você está sofrendo, que você tenha pelo menos 20 minutos para dar ouvido a isso aqui, ouvidos ao que a gente está dizendo. O interesse é seu. Se você tem dinheiro para fazer psicoterapia, faça, para encurtar o caminho do seu sofrimento, com pessoas sérias, comprometidas com o teu bem-estar. Pessoas que já tenham saído desse lugar, que elas saibam te levar a um caminho que ela já percorreu, certo? Mas se você não tem essa grana para isso, se você não tiver paciência para assistir um vídeo, não tem o que fazer por você. Então desperte, acorde, busque ajuda. Beijo grande, até o próximo vídeo.